comunidade Beleza Vega, eu vou ensinar para vocês uma técnica soft line, que é uma técnica simples, muito fácil de ser reproduzida, serve para todos os tipos de cabelo e para qualquer situação. No caso da modelo que nós usamos, é uma modelo que tem um cabelo passado por muitos processos químicos, então ela queria um ar mais claro, mais suave, que tivesse formas no contorno do rosto e que fosse fácil de tratar depois, junto com o tratamento que ela já estava fazendo. Bom, o cabelo dela tem permanente, é um cabelo que já tem um pouco de descoloração nas pontas. Então, é um cabelo bem complicadinho, então tem que ser usada uma técnica bem suave e uma técnica que não vá danificar mais ainda o cabelo dela e mesmo assim obter um resultado de iluminação no contorno todo do cabelo. Então, vamos lá. Essa técnica nós vamos usar no alto da cabeça, no topo da cabeça, um losango. Meu losango não ficou muito bem. Não sou muito boa em geometria, mas vamos lá. Pronto. Isso vai ser no alto da cabeça da cliente. Então vamos simular aqui a cabeça. Então nós temos aqui o alto da cabeça. Sendo que, supondo que aqui são as orelhas, vão ficar rente com as orelhas, as duas extremidades do losango. Na parte da frente, que vai ser o nosso contorno, essas duas partes, nós vamos trabalhar na diagonal para frente. É muito importante, antes de você começar uma técnica, entender qual o desenho que ela vai fazer na cabeça. Por que a gente tem que entender essa forma? Porque conforme o desenho que eu fizer, esse desenho vai se programar na cabeça da cliente e depois vai voltar como um adorno para o rosto e iluminar exatamente onde eu quero que seja iluminado ou que seja feito em destaque. No caso aqui, é uma técnica soft line, ou seja, as linhas do meu contorno, as linhas do rosto, é onde eu tenho que ter mais leveza, porém mesmo assim eu tenho que marcar. E como que eu vou fazer isso? Essa técnica consiste em, nas laterais, lateral direita e lateral esquerda, nós vamos trabalhar sempre ripando o cabelo de uma forma translúcida e transparente, como vocês vão ver no vídeo. Sempre todo o contorno, vou trabalhar primeiro todo o contorno. Nesse trabalho técnico eu usei oxidante a 20 volumes, exatamente porque eu não quero abrir esse cabelo muito, e é um cabelo virgem, é um cabelo processado quimicamente. Então eu trabalhei na forma de 20 de oxidante a 20 volumes e trabalhei toda a lateral, toda a extensão da cabeça dela, todas essas partes, eriçando sempre a 90 graus. E depois fazendo toda a aplicação em volta da cabeça. Depois eu comecei a trabalhar esse triângulo no restante da cabeça. Só depois que eu fiz todo o contorno. Eu vou desenhar a parte de trás para vocês entenderem muito bem, então eu vou apagar esse desenho e desenhar a parte de trás. Lembrando que, como as linhas aqui ficaram um pouco confusas, eu vou fazer a parte de trás, mostrando exatamente como que a gente deve fazer. Então, lembrando que no contorno todo da cabeça, em volta desse triângulo, até a altura da orelha, na parte de trás e na parte toda da frente, eu ericei em forma transparente e trabalhei com oxidante a 20 volumes. Na parte de trás da cabeça, é quase o ET, mas enfim, vamos lá. Separei aqui a nossa occipital, parietal direita e parietal esquerda. Lembrando que a ponta do nosso losango vai estar aqui, ok? Então eu vou trabalhar todo esse cabelo no losango acompanhando dessa forma. Atrás na cabeça vai fazer um formato de V. Ou seja, quando eu estiver trabalhando o contorno, tudo que é abaixo da orelha se torna contorno do rosto. Aquele cabelo que vem de trás para frente. Vou trabalhar na diagonal. Como aqui é contorno, abaixo da orelha,
ainda é contorno, eu vou trabalhar eriçando em mechas transparentes, trabalhando sempre a oxidação a 20 volumes. Então aqui eu vou eriçar, lembrando que eu vou eriçar muito próximo da raiz, porque eu quero esse contorno bem destacado, mas sempre em madeixas bem fininhas em transparência, que é para ter o contorno, mas que essa linha seja leve, que seja muito leve esse contorno. Eu vou continuar trabalhando nessa linha leve, até a altura da orelha. Acima da altura da orelha, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar de uma forma diferente. Eu vou trabalhar também eriçando no contorno, porém eu vou começar a costurar. Ou seja, eu vou eriçar a minha mecha e depois dela ter eriçado, eu vou costurar. Porque assim eu vou ter uma suavidade muito maior do que no topo dessa cabeça. Eu vou começar a fazer isso quando eu chegar mais ou menos por aqui, acima da altura da orelha. Eu vou começar a costurar esse cabelo. Eu vou eriçar na transparência da mesma forma que eu fiz embaixo, mas ao invés de eu aplicar o pó descolorante nessa parte de baixo toda, eu vou fazer primeiro uma costura e depois vou aplicar o pó descolorante. E vou fazer isso até o alto da cabeça. Em cima ela vai tornar um losango, aquela parte de cima que nós separamos. E a parte de cima que nós separamos da cabeça, nós vamos começar a trabalhar da mesma forma. Eu vou desenhar aqui novamente o outro desenho que nós tínhamos feito. Lembrando que a parte de baixo e a parte frontal é feito da mesma maneira. Nós vamos eriçar, vamos fazer em mecha transparente, oxidação a 20 volumes, porque eu não quero que esse cabelo abra muito. E vou trabalhar a parte da frente também, sempre no formato do desenho do losango que eu fiz no alto da cabeça. Vamos lá. Voltando aqui a nossa cabecinha, vou encostar bem o losango aqui agora à frente para vocês entenderem bem essa parte da frente, como que funciona. Lembrando aqui a linha da orelha, fazer uns olhinhos para ficar mais pessoal. Ficou lindo o meu desenho. Então vamos começar. A parte da frente, nós já vamos ter trabalhado essa parte da frente. Eu vou explicar de novo. Vamos lá. Desenhar aqui a parte da frente, a parte frontal. Trabalhado ripado em transparência, aplico toda o pó descolorante ali na frente, nessa parte toda sem costurar. Por que eu vou fazer isso? Essa linha da frente vai ficar mais marcada, ok? Então eu vou trabalhar toda essa extensão, toda essa parte aqui, ó, da parte da frente. Essa parte aqui vai ficar toda trabalhada, ripado em transparência. Qual o tamanho da mecha que eu puxo? Qual o tamanho da mecha que eu puxo? Eu vou separar aqui na frente, em média, 1 centímetrozinho. E aí, quando eu ripar, eu tenho que ter ali uma transparência, porque eu quero uma linha leve. Se eu quisesse marcar mais essa linha da frente, eu tirava menos de 1 centímetro, meio centímetro só, ripava, deixava em transparência também. Só que ao invés de eu ter uma mecha inteira ripada e tirado uma transparência, eu ia ter 2 mechas em 1 centímetro, ripado também e com uma transparência maior, porém mais quantidade. E teria um resultado mais marcado à frente, muito mais visível. E se eu clareasse ainda mais, eu teria aqui um contorno bem marcado. No caso, não era o que a gente queria nessa cliente. Então, a parte de cima, o losango, como que nós vamos trabalhar? Fica mais fácil, e eu vou apagar aqui à frente o contorno, porque eu já expliquei, para não confundir. Lembrando que eu já trabalhei todo o contorno da nuca para baixo e da frontal toda. O meu losango dentro, o que eu vou fazer? Eu vou ripar a primeira seção de 1 centímetro. Vamos supor que essa é a minha primeira seção de 1 centímetro. Lembrando, gente, que toda vez que eu eriço uma mecha, que eu quero um caimento mais natural, eu vou eriçar ela no ângulo de 90 graus. Até a forma que nós descolorimos o cabelo tem que ser usado os ângulos. Como se você fosse cortar um cabelo, eleva um ângulo de 90 graus e depois eriça. Separa primeiro eriça toda essa primeira parte.
E depois que você eriçar toda essa primeira parte, você vem costurando e aplicando o papel para ser mais rápido, para descolorir todo no mesmo tempo, como a gente fez na parte de baixo. Na parte de trás, na parietal direita e na parietal esquerda, nós temos que trabalhar uma e outra, para a gente ter uma descolorir total no mesmo tempo. Aqui em cima nós queremos descolorir também no mesmo tempo, ou seja, nós vamos primeiro tirar toda a parte em volta eriçada, costurar também da mesma forma que nós costuramos a parte de trás, porque em cima nós também queremos leveza, ou seja, a única parte em que nós vamos sobrecarregar um pouquinho na cor, ou ter um pouco mais de expressão de cor, vai ser no contorno. Mesmo sendo linhas mais finas, sendo linhas leves, nós temos que ter um pouco mais de expressão de cor. Aqui em cima nós vamos criar aquele efeito de quando a gente mexe o cabelo, quando a cliente passa a mão, quando tira uma foto, aparecer aquela cor meio de longe, tom sobre tom do cabelo natural dela. Então nós vamos fazer isso em todo o losango que ficar no alto da cabeça. Primeiro eu tiro tudo, eriço, depois eu costuro, coloco o papel em todas e aí eu vou para a próxima parte. Da mesma forma, até eu não ter mais cabelo nenhum. Essa parte tem que ser muito bem trabalhada porque é onde aparece na nossa raiz. Então ela tem que ser trabalhada com muita paciência, não pode ser com pressa. E com as mechas bem transparentes e bem costurada e bem fininha, quase micro mechas, para que quando essa cliente joga o cabelo para um lado e para o outro, ela tenha o mesmo resultado de cor e a mesma transparência de um lado para o outro. Essa técnica você pode usar também para poder fazer contornos no cabelos mais visíveis, quando ser uma técnica um pouco mais com cor aparente. Você pode trabalhar, ao invés de trabalhar só os contornos eriçando, você pode eriçar a cabeça inteira sem costurar. Você vai ter mais luz, você vai ter mais impressão de cor, pode até fazer um loiro muito claro com ele, pode até fazer um cabelo platinado com a raiz esfumada naturalmente sem precisar de coloração. Só usando essa forma do losango, pode ser usado para várias técnicas. No caso aqui nós queríamos linhas de contorno, nós queríamos coisas mais leves e mais que fosse mais natural, que era o efeito que a cliente queria. Essa cliente veio com uma proposta de ter um cabelo mais natural possível e que nós tirássemos ali do meio para baixo aquela cor que já estava muito oxidada, que já tinha ficado amarela. Então nós fizemos uma linha de contorno e depois nós matizamos, tonalizamos o cabelo dela com a Eco Color, que é uma coloração sem amoníaco, o 7.77, que é base reforçado, ponto 87. Sendo que o fundo de clareamento que nós conseguimos no cabelo dela foi um pouquinho acima do 7, foi um 8. Como vocês podem ver depois no vídeo, nós chegamos ali entre um laranja amarelado, que foi mais ou menos um fundo de clareamento entre o 8 e o 7. Então eu tonalizei esse cabelo, não matizei, porque matizar é uma máscara de cor. Eu tonalizei o cabelo com um 7787. Como nós tínhamos ali um cabelo que abriu mais ou menos entre o 8 e o 7, eu quis colocar a predominância do número mais escuro, que seria a cor mais escura, que seria o 7. O 8 no nosso catálogo representa um azul e o 7 seria um marrom. Que ela queria nesse cabelo que ele fosse um marrom frio, mas que mesmo assim puxasse para o marrom. Então nós utilizamos essa coloração no cabelo dela. E depois finalizamos com a linha Biju, que também é um tratamento. No cabelo dessa cliente eu utilizei uma descoloração em creme. A descoloração em creme, ela contém muita concentração de óleos e são super hidratantes. Como nós tínhamos um cabelo extremamente frágil e fino, tem uma descoloração excelente, como vocês podem ver no vídeo. Uma limpeza de cor homogênea, mas clareia desde a raiz até a ponta. E nós trabalhamos com oxidação de 20 e o resultado foi excelente. Se vocês desejam ver todo o vídeo que eu expliquei aqui no quadro
demonstrado mesmo na cliente real, só seguir o nosso próximo vídeo, que vocês vão ter todo o vídeo na íntegra, inteirinho, completinho, todos os passo a passo, bem explicadinho, com toda a finalização, ok? Obrigado, Beleza Vegas. Se ficar alguma dúvida a respeito de matizações, nós podemos depois fazer um vídeo só a respeito sobre matizações, que eu sei que é a maior dificuldade. Uma das maiores dificuldades é conseguir cabelos com iluminação e que sejam leves. Então, se vocês quiserem mais, é só pedir que a gente faça vídeo mais interessantes, com mais conteúdo e também explicado no quadro.